Bem, se dermos um título à palavra, seria tesouros que não podemos perder, né? Tesouros que não podemos perder. É fundamentada lá na parábola da dracma perdida. Abram lá em Lucas 15, de 8 a 10. Fala assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até achá-la? Acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até achá-la. E quando a tiver achado, reúne as suas amigas, vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei aquilo que eu havia perdido. Somente até aí. E eu queria perguntar para vocês, o que afinal Jesus queria ensinar com essa parábola? Qual é o centro do texto? Conversando com meu cunhado, pastor Carlos Matos, esses dias, ele é psicólogo e atua nessa área. Ele falava que uma das dificuldades que ele encontra nos jovens, adolescentes, é a interpretação de texto. Os jovens nossos dessa geração, eles ganham as coisas tão mastigadas que eles não conseguem desenvolver por si mesmos a ideia daquilo que leem. Não há uma interpretação textual. E eu digo a vocês que é uma dificuldade que nossa geração também teve um pouco. Essa geração mais, porque ela recebe tudo muito mastigado. Então, na realidade, o nosso texto, ele fala a respeito de valores perdidos. E ele nos diz que a vida é feita de perdas, e perder faz parte do cardápio da existência. Encontrar também, achar também. Mas perder. Eu falo aqui a respeito do crescimento, onde se perde o período anterior, naquela máxima que diz que não se faz omelete sem se quebrar os ovos. Você não tem como ganhar umas coisas sem abrir mão de outras. E eu coloco aqui o crescimento. O crescimento, na realidade, é abrir mão do estágio anterior. Para ser adolescente, precisa-se abrir mão da meninice, dos brinquedos de criança, né, dos carrinhos, das bonecas. Para ser jovem, precisa abrir mão das imaturidades da adolescência, das paixões desenfreadas, né, e inconsequentes muitas vezes, do nunca mais, ou para sempre. Adolescente gosta muito do nunca mais e para sempre. Nunca mais eu quero conversar com você. Eu vou te odiar para sempre. Então, sempre e nunca mais fazem parte da linguagem da adolescência. E ser jovem é essa maturidade que vai deixando de lado alguns extremos da adolescência. Para ser adulto é necessário largar a vida de jovem. Festas, namoros, sem compromisso. É uma maturidade mais equacionada à idade. Se bem que tem muita gente que tem muita idade e não tem maturidade. Para casar tem que deixar a vida de solteiro, né? Não tem como ganhar uma coisa sem perder outra. Para ser de Jesus, tem que deixar de ser do mundo. Não tem como ter os dois. Então a vida é uma coleção de perdas. E muitas delas se enquadram dentro das perdas inevitáveis, das perdas não planejadas, perdas acidentais, e das perdas irreparáveis ou inaceitáveis.
É sobre essa que nós queremos falar nessa noite. Qual a pessoa que, tendo 10 valores, perdendo um só, não faz uma faxina na vida, não lança luz sobre sua vida, vai atrás do valor perdido e fica feliz por tê-lo achado, pois o tem por indispensável. Não é perder qualquer coisa, é perder tesouros, perder valores. Quais são os últimos grandes tesouros que você deixou serem roubados, serem perdidos da sua vida? Eu elenco aqui alguns deles. Casamento perdido. Quantos casamentos se perdem pela falta de luz sobre eles? Esses dias atrás, aconselhando uma família, um casal, eu falava a respeito das 4 bases do casamento, aquilo que a gente sempre usa quando vai efetuar casamentos, que é o respeito mútuo, que é o equilíbrio financeiro, que é a comunicação e que é também o romantismo. E o marido falou para mim assim: pastor, a coisa está feia, porque nós perdemos justamente esses 4. Então, de repente, está se perdendo o casamento, e é igual aquilo que a música do Roberto Carlos fala, né? A gente vai ficando assim, né? Não existe um momento. Quando foi? Como foi? Por que foi? Onde foi que a gente foi ficando assim? É no decorrer da vida. É no decorrer da vida. Vai se perdendo, vão se perdendo os valores, vão se perdendo o foco. E perde-se o casamento, perdem-se sonhos por desistir deles, perde-se a esperança, perde-se a oportunidade, perde-se a luta, perde-se um bom emprego, perde-se a chance, perde-se pessoas. Então tem coisa na vida que a gente vai perdendo sem perceber. E dentro daquilo que o contexto do texto nos diz, existem 5 expressões da vida que não se pode perder. Eu queria tratar sobre elas. Que ela fala sobre esses 5 grandes tesouros que não podemos nunca perder, pelo risco de perder com eles a qualidade de vida, os sonhos da vida. Primeiro grande tesouro que nós não podemos perder e que diz respeito ao contexto: jamais perca o senso da direção de Deus. O senso da direção de Deus. A certeza absoluta de que você está na direção certa é uma necessidade. Interessante que um pequeno desvio ao longo da vida se torna um grande desvio. O ângulo vai se abrindo e você vai se distanciando da presença, do senso da direção de Deus. E você às vezes caminha um tempo paralelo, achando que aquilo até é o caminho que leva a Deus. As pessoas que vão procurar Deus em centros de umbanda, de candomblé, de quimbanda, é muita gente que procura Deus nesses lugares. E não venho me dizer que isso é fator cultural. Não. O Evangelho reprime esse tipo de coisa: consulta a mortos, consulta a cartomantes, consulta a agoureiros, consulta a adivinhações. É abominação ao Senhor, diz a palavra de Deus. Saul caiu nesse engano, nesse engodo, foi procurar uma médium para orientá-lo. Mas, no
caput geral, na visão geral, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é tudo a mesma coisa. O senso de direção de Deus está nos mínimos detalhes da vida. Eu sei o preço que se cobra por um pequeno desvio na caminhada. Aos 64 anos de idade, já vi muito disso acontecer. E nós colocamos aqui: não tome decisões radicais sem uma profunda consulta a Deus, pela palavra de Deus, pela liderança, por seus guias espirituais, seus pastores. Eu tenho pregado desse púlpito que 3 são as direções que não podemos errar, para não desviar da direção de Deus: a direção do próprio Deus, a direção no casamento e a direção na vida profissional. Se você erra uma dessas 3, você estará comprometendo o seu relacionamento com Deus. Já diz uma frase que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Então, creia que a direção de Deus, a primeira coisa na direção de Deus, é tê-lo dentro da sua casa. Todos necessitamos da orientação de Deus dentro de casa. Por quê? Porque é lá que você alimenta o seu emocional. É lá que você descansa a alma. Quando se fala em jardim particular, pode ser traduzido como família. A família é o jardim particular. A família é o lugar de descanso. Não é a casa, é o lar. Não é a mansão que você vive, não é a casa bonita que você vive, não. É a casa harmônica que você vive. A harmonia do lar, os papéis bem definidos, as circunstâncias bem administradas, direção no casamento, direção na atividade profissional, é a gente entender que o que fazemos é para o usufruto da família e para o sustento da família, mas é como direção de Deus para nos sentirmos úteis. Direção no destino final, que partilha o tesouro com a família, que partilha o sucesso com a família. É importante que tenhamos no instrumento de trabalho, no serviço, a direção de Deus. É importante que saibamos que a gente vive a vida toda se servindo muitas vezes de migalhas, quando Deus tem para a gente um alimento sólido de permanência nele. É de suma importância que tenhamos Deus como destino em casa, na vida profissional, na vida emocional, porque a direção dele é a direção do nosso bem-estar, e nem sempre é pacífico. Às vezes tem muitas lutas, às vezes tem muitos desencontros, mas todos fazem parte dessa busca de Deus. No casamento, quando não atentamos à orientação de Deus quanto às bases de um casamento sólido, a gente se distancia de Deus. Eu notei aqui quantas mulheres capazes, competentes, inteligentes, relacionais, bonitas, bem-humoradas, não estão vivendo um inferno de vida por terem escolhido mal, não terem ouvido a voz de Deus. Estão vivendo uma vida de dissabores, partilhando a vida com pessoas surtadas, irresponsáveis, preguiçosos, que não têm Deus por orientação, um mau caráter, amargam o resto da vida pela má escolha que fizeram. Por quê? Porque se distanciaram do que a Bíblia pragmatiza. É importante que saibamos escolher o parceiro, a parceira. Por quê? Porque senão Deus sai de dentro de casa, pelo desacordo. Então a direção de Deus, junto à direção de Deus, vem a direção do conselho, vem a direção da escolha, vem a direção das opções. Todas saem de Deus.
E nós consultamos muito pouco a palavra de Deus que nos mantém no alinhamento. Consultamos muito pouco. Quantas pessoas inteligentes, competentes em tudo que fazem, vivem num submundo, num subemprego, num subsalário, numa subvida, com subdecisões, com submudanças. Por quê? Porque não podem viver por completo dentro de suas próprias casas. É de suma importância que você não perca a direção de Deus dentro da sua casa. Eu li no texto anterior, quando estávamos ministrando dízimo e ofertas, essas coisas inculcarás a seus filhos. Filhos não seguem a voz, filhos seguem o exemplo. Nossos filhos são as pessoas que mais nos conhecem. Elas seguem o exemplo dos pais. Elas ouvem a voz do pai, mas elas equacionam voz ao testemunho. Quantos pais na adolescência dos seus filhos vêm buscar a ajuda dos seus pastores, da liderança, e dá vontade de dizer para eles assim: vocês conversaram coisas que não deviam na frente de seus filhos. Vocês falaram mal da igreja na presença dos seus filhos. Vocês reclamaram de Deus na presença dos seus filhos. Vocês trocaram as reuniões, os cultos, por coisas banais na presença de seus filhos. Seus filhos aprenderam com o seu exemplo. E hoje, na adolescência, quando eles já começam a ter decisões por eles mesmos, eles rejeitam aquilo que eles não viram ser fidelizado por vocês. Então, aquilo que se fala destoa daquilo que se vive. Dizia-se de Jesus, ele fala como quem tem autoridade, porque Jesus vivia o que pregava, e pregava o que vivia. Falta a materialização do que pregamos, do que falamos. E a Bíblia está cheia de exemplos como esses. Agradou-se Deus de Abel e da sua oferta. Deus se agrada primeiramente de quem nós somos. Então seja genuíno na sua casa. A direção de Deus é a tua sinceridade, é a tua verdade, é a tua honestidade perante os olhos da sua família, perante os olhos dos seus. Não se perde tesouro de uma hora para outra, se perde ao longo da vida, queridos. Se perde ao longo da vida. Tudo que o homem planta, principalmente em casa, nasce. E um dia ele vai colher. Então plantamos no coração dos nossos o tipo de evangelho que nós temos por dentro. Por isso, tamanha importância não perder dentro de casa. E o que aquelas mulheres fizeram quando perderam dentro de casa a dracma? Primeira coisa, acenderam a luz. Amplia a tua visão, acenda a luz. Abraham Lincoln tem a frase que diz que cada um vive na luz que recebe. Acenda a luz. Depois, elas varreram a casa. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar-se é varrer a casa. Varra seu interior. Tire dele aquilo que não pertence a ele, aquilo que está contaminando a sua casa, o seu coração, a sua vida, a sua família. Andar em direção a Deus não é simplesmente vir à igreja, não. É levar a igreja consigo. Se a família é a célula máter de uma sociedade doente, a família está doente, está enfermada. Nós precisamos desintoxicar a nossa família. Essa é a direção de Deus para a nossa vida. Porque ninguém será totalmente feliz em Deus com um filho desviado, com uma filha desviada. O que pacifica o coração de uma mãe à noite, quando não vê o filho ou a filha, 2 horas, 3 horas da manhã, vai lá na cama, está a cama vazia. Imagine o que
não acontece no coração de uma mãe, de um pai desse. Não venham me dizer que eles são cristãos pacificados. Não são. E faz parte da luta. Porque enquanto aquele filho, aquela filha estiver na situação da adolescência, da juventude, ainda com atitudes inconsequentes, imprudentes, negligentes, irresponsáveis, os pais sofrerão. Então, seja proativo. Nós somos uma sociedade muito reativa. Nós necessitamos da proatividade. E como é que eu faço isso, pastor? Alguns passos eu dei aqui. Só ande com quem te aproxima dele, de Deus. Faça isso. Comece a criar um meio pelo qual você possa se alimentar também. É incrível como tem cristãos que se dão muito bem em rodinhas de piada, de anedotas picantes. É incrível como tem cristão que se dá bem em meio a uma sociedade corrupta, corruptível, corruptada. Quantas vezes a gente vai em festa, eu e minha esposa somos assim, a gente sabe a hora de chegar na festa e a hora de sair da festa. Quem nos conhece de perto sabe disso. Começou o tunk-stum, 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 a gente, sai, vaza. Fugiu ao nosso ambiente. Não é mais um ambiente que cause no nosso coração o conforto ou a pacificação. Não é mais. Foram embora cedo, pastores, porque estávamos indispostos, estávamos cansados e outras desculpas a mais para não expor ninguém, mas o ambiente não se torna mais nosso ambiente. Só ouça quem fala outorgado por ele. Lembram das 4 autoridades que falamos sempre e vocês precisam memorizar? A autoridade emanada, a autoridade conquistada, a autoridade delegada e a autoridade usurpada. Todo cristão que usa o nome de Jesus sem ter autoridade para isso, sem ter vínculo com ele, está usurpando de uma autoridade que não lhe pertence. Quantos de nós buscamos o nome, em nome de Jesus, pacificar, mas não sabemos para que lado está o nome de Jesus? Não temos compromisso com esse nome. Não temos responsabilidade com esse nome. Logo estaremos usurpando uma autoridade que não nos foi dada, não nos foi delegada, não nos foi outorgada. É como se você chegasse lá no cartório e assinasse lá a venda de um lote que não é teu. Não é teu. Você não foi outorgado, você não foi autorizado pelo proprietário a assinar por ele. Você não tem uma procuração em branco ou em preto. Só caminho por caminhos que te levam a ele. Amados, é simples. É simples. O caminho da pacificação. Nós vimos aqui Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Jireh. Eu fiquei surpreso, viu, Júnior, com você trazendo a tradução, Jeová Jireh, o Senhor é o nosso suprimento, né? O Senhor é a nossa busca pelo suprimento, né? Jeová Jireh, o Senhor é a nossa bandeira, né? O Senhor é a nossa identidade, a nossa bandeira, né? O Senhor é a nossa paz, Jeová Shalom, né? Então, bacana, é essa a direção da pacificação, a direção da representatividade, do pertencimento, essa direção de Deus. Então, buscar a direção de Deus, buscar não perder Deus de foco, é não perder essa vivência com aquilo que Ele nos traz. Só projete aquilo que te leve a Ele. Entenda, nós temos a percepção da escolha, do apontamento futuro. Nenhum outro animal faz isso, nenhum outro animal planeja futuro. Vocês nunca vão ver um cachorro vira-lata planejando um dia ser pastor alemão. Não tem. Só o homem planeja, só o homem vive o futuro sem que ele aconteça. Faça isso de forma que o teu destino seja Deus. Teu destino seja Deus.
Eu lembro uma vez, conversando com os jovens, eu perguntei para os jovens, perguntei para um determinado jovens, onde você estaria se você tivesse na sua conta hoje 10 milhões de dólares? Ele parou, pensou, falou, estaria numa ilha, estaria... Eu fiquei só rindo. Falei, por isso você não tem os 10 milhões. Porque, na realidade, não são eles que vão determinar para onde eu vou. Porque se você for comandado, você for levado por expectativas naturais, elas nunca te levarão a Deus. Tem que haver um desejo, uma vontade sua de ser conduzido a Deus. Só sonhe os sonhos que Ele te der. Cuidado com a direção da vida. Não perca o foco da sua vida. Cuidado com os direcionamentos que você dá à sua vida. Então, jamais perca o senso da direção de Deus. Em segundo lugar, nunca perca a sua fé na providência de Deus. Efésios 2,8 fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, diz o versículo 9. Então, a nossa fé na providência de Deus, nós não podemos perder nunca. Porque se você perde a fé, você perde o propósito. É de suma importância. Congregar nos aquece a fé, mas só Deus incendeia a alma. A busca de Deus tem que ser incessante, tem que ser uma constante. E é pela fé que nós alcançamos Ele. A fé é a matéria-prima deixada por Deus para que o alcancemos. Eu falei esses dias atrás, aqui de púlpito, falei, tem duas formas de você encontrar Deus. Ou você procura Deus, ou você se deixa ser achado por Ele. Lembram disso? Deus procura verdadeiros adoradores. Seja um adorador, você será encontrado de Deus. Obedeça a palavra, você encontrará Deus. Mas é de suma importância que você não perca a sua fé. Eu falei aqui, só a fé nos faz suportar o insuportável. Só a fé nos faz suportar o insuportável. Um diagnóstico de uma enfermidade. Mas a alma não coordena a saúde física. Como não, queridos? Tem gente que tem câncer aí 20 anos, vive muito bem, um dia descobre que teve câncer e em 20 dias ele morre. Por quê? Porque somatizou na alma dele, veio a desistência. E por que veio a desistência? Porque a fé não foi alimentada. É importante que tenhamos fé. Já é resposta científica mostrar que pessoas que oram, elas adoecem menos. Pessoas que buscam a presença de Deus, elas são menos afetadas pelas intempéries da vida, das enfermidades. É importante que nós não deixemos que a fé se perca. E como é que a gente alimenta a fé? A fé vem pelo ouvir, pelo entendimento à palavra. Pastor, eu não congrego, não dá, mas eu obedeço. Não obedece não, querido, não obedece não. É de suma importância que nós congreguemos, porque nós causamos algo que no natural chamamos de sinergia. O que é? É você ser igual à pessoa que está do teu lado, buscando a mesma direção, buscando as mesmas coisas. Eu estava aqui morrendo de vontade de vir à frente, me joelhar aqui e adorar meu Deus, morrendo de vontade. De repente eu vi a Simone levantando e fazendo isso, vi a pastora Cláudia levantando e fazendo isso. Aí me deu coragem, me deu força, eu vim, tomei a mesma posição, vi o Júnior. É assim que nós nos auxiliamos, nós nos ajudamos.
Talvez se ela não tivesse vindo à frente, eu não teria vindo à frente. Mas pastor, mas por que isso não veio? Essa amargaça emocional que a gente vive. Nós necessitamos do apoio de pessoas, nós necessitamos do testemunho, do exemplo uns dos outros. Nós necessitamos. Só a fé nos faz ver o invisível, as coisas que não existem. Mas nós cremos. Nós cremos. Eu vi um testemunho de uma pessoa feliz, bem casada, bem resolvida, serva de Deus, dizendo que numa determinada oportunidade de sua vida entrou em coma e foi entubada, e o estágio que ela estava vivendo espiritual era tão pleno, que ela não queria voltar. Aí a gente fica pensando, poxa, mas você não ama seus filhos? Eu amo. Você não ama seus netos? Eu amo. Você não ama seu marido? Eu amo. Você não ama as pessoas? Eu amo. E por que você não queria voltar? Porque era bom demais do outro lado. Aquilo que estava vivendo, a plenitude do Espírito, era bom demais, era boa demais. Amados, quem, senão aquele que tem fé, pode esperançar na morte? Só a gente. Por quê? Porque existe uma promessa de vida após a morte, de existência após a morte. Ninguém pode fazer isso por nós, a não ser o nosso Senhor Jesus, porque é o único que vive, é o único que venceu a morte. Então a fé nele nos torna esperançosos além da vida. Ninguém faz isso por nós, ninguém pode fazer isso, só Jesus pode, porque só ele venceu a morte, só ele venceu a morte. Nós necessitamos que ele nos alimente. Tem coisas que você não pode compartilhar antes dela se concretizar. Não compartilhe sonhos com quem não sonha com você. Faz parte de você manter a fé. Porque tem gente que não tem a sua fé. Tem gente que não crê como você crê. Tem gente que não vê como você vê. Entenda que você e Deus é o suficiente para a manutenção da sua fé, a manutenção do seu sonho. Esse sonho só pode ser compartilhado com quem tem a mesma fé que você. Porque existem ladrões de felicidade, existem ladrões de fé. É sério, gente. Tem gente que rouba de você a esperança. Tem gente que rouba de você os seus sonhos. Cuidado com quem você compartilha a sua fé e seus sonhos. Jesus, quando foi à casa de Jairo e foi subir no local onde estava a Tabita, ele chamou Pedro, Tiago e João. Só vocês três sobem comigo. Por que só os três? Porque Jesus conhecia o coração dos outros, conhecia o coração de todos, e sabia que tipo de fé havia no coração de Pedro, Tiago e João. Nós cantamos Pedro, Tiago, João no barquinho. Novamente, Pedro, Tiago e João. Havia uma fé experimentada, uma fé diferenciada. Quando João escreve a respeito da ressurreição de Jesus, ele fala assim: aí Maria Madalena veio falar a respeito de que o corpo não estava lá, e Pedro saiu correndo, e aquele a quem Jesus mais ama saiu correndo atrás de Pedro. Era ele escreveu isso, está no livro de João. E aquele a quem Jesus mais ama correu mais do que Pedro, e chegou primeiro que Pedro. Mas quando aquele que Jesus mais ama chegou na porta do sepulcro, ele não quis entrar. Não quis não, ele não teve, foi coragem de entrar.
Aí Pedro, que é mais impulsivo, veio correndo atrás e entrou no túmulo. E aquele a quem Jesus mais ama, finalmente entrou atrás de Pedro. Ele está falando dele. Cada um tinha o seu perfil, cada um tinha seu temperamento, mas todos tinham a fé suficiente para a ressurreição da filha de Jairo. Jesus só compartilhou com eles 3, porque Jesus ressuscitaria a menina e necessitava de pessoas que comungassem da mesma fé, do mesmo propósito, da mesma dimensão da fé. A doença do imediatismo da geração micro-ondas, que é a nossa, tem tirado os nossos olhos do futuro. Fé é a construção para o amanhã. Mas essa geração que pensa no amanhã só pragmatizado como consequência do que se vive e não pela fé em Deus, é sempre um amanhã pior do que um hoje. E essa não é a fé praticada e ensinada por Jesus. A fé sempre vai olhar no amanhã com esperança. Faz parte daquela pregação que nós demos a vocês. Olhar para trás com... Só o Júnior lembra? Olhar para trás com gratidão. Olhar em volta com amor, é onde está teu próximo. Olhar para dentro com arrependimento, é onde estão os seus pecados, na sua consciência. Olhar para cima com adoração, é onde está o seu Deus. Olhar para baixo com misericórdia, onde está a pessoa que necessita da tua ajuda. E olhar para frente com esperança, é a promessa de Deus para a tua vida. Dias melhores virão. Dias melhores virão, é a promessa de Deus. Então a fé é aquela que aponta para o futuro, aponta para as coisas futuras, sempre cheia de esperança, sempre cheia de alegria, sempre cheia de coisas melhores do que hoje. Só a fé nos faz derrubar o Golias de amanhã, a partir de hoje, porque é processo de vida. Terceiro, nunca perca a capacidade de sonhar. Eu coloco aqui a diferença entre otimismo, fé e sonhos. O que é o otimismo? Energia espiritual de natureza mental, capacidade de credibilizar processos. O que é fé? Efésios 2:8, fé é o agir de Deus. E sonhos é a mentalização de projetos com ação contígua em direção a eles, a esses projetos. Deus não quer em ações constantes de realizações. Deus sempre vai nos querer nutrindo sonhos e fé. O otimismo se torna uma consequência, porque as coisas começam a acontecer na tua vida e você vai se tornando otimista. Mas a fé e os sonhos é projeto de Deus para a nossa vida. O que você tem para amanhã, querido? O que você tem para amanhã? Projetos e sonhos. E hoje, processo de vida. Porque todo projeto tem um processo para se alcançar o projeto. Mas Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto para a tua vida. Fale isso para o seu vizinho. Deus tem um projeto para você. Você não convenceu o seu vizinho de jeito nenhum. Fale para ele com forma convicta. Você tem um projeto na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida, desculpa. Amém. Entenda isso, porque faz parte do tesouro que pode ser roubado de você. Se você não tem esperança no amanhã, se você não tem sonho para amanhã, você foi roubado por antecipação, você foi derrotado por antecipação. Eu coloquei aqui, é você vencer o Golias de amanhã, hoje. Golias desafiou o exército de Saul durante 40 dias. 40 dias.
matando o sonho dos soldados. 40 dias, frustrando a coragem dos soldados. 40 dias desafiando eles e amedrontando eles. 40 dias. Eu costumo dizer, por que Davi venceu Golias? Porque ele não ouviu Golias. Ele não parou para ouvir Golias. Ele não parou para ser envenenado na fé dele. Ele não parou. Ele chegou, viu e já saiu, já partiu já para finalmente. Por quê? Porque ele tinha fé. Ele falou para o gigante assim: você vem contra mim com espadas e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti em nome de Jeová de Sabaote. Ele tinha fé no Deus a quem servia. Por isso ele venceu a luta. Ele tinha sonho, ele tinha projeto, ele tinha fé. Ele não perdeu a capacidade de sonhar. Quarto, jamais feche a janela da esperança. Amados, isso é de suma importância. Eu não falo mais de fé, eu falo de esperança. Eu falo do sentimento que nós não podemos tirar do nosso coração, de que Deus tem o melhor para nós, de que amanhã será melhor que hoje. Não importa como seja amanhã, será melhor que hoje. Nós não podemos desesperançar. Lá em 1 Coríntios 13 fala: agora pois restam apenas a fé, a esperança e o amor. A esperança está entre os três balizares da vida. Nós não podemos ter desesperança. Eu li um artigo onde uma pessoa pós-pandemia disse o seguinte: a crise está passando e eu não consegui vê-la, não tomei conhecimento dela, pois a esperança de dias melhores nunca se apartou do meu coração. Amados, que coisa linda, sabe por quê? Porque a pandemia roubou a esperança de muita gente. A pandemia mudou o nosso status social. A pandemia gerou muita desistência. A pandemia desrespeitou muitas histórias. A pandemia derrubou muitos heróis. Então, alguém que fala pandemia, eu não consegui ver a pandemia. Eu tinha muita esperança dentro de mim. Nós saímos incólumes do outro lado. Imaginem vocês. Todos nós nascemos antes da pandemia, vivemos a pandemia, e hoje no pós-pandemia, somos vitoriosos. Havia motivo para sermos esperançosos. Não foi uma nem duas vezes, amados, que eu estive aqui, nesse lugar, pregando para as fotos de vocês. Aí onde vocês sentam, muitos de vocês trouxeram as fotos, e eu coloquei foto aí onde vocês sentam. Aí, Júnior, tinha sua foto, da Simone, dos seus filhos. Tinha foto, Cláudia, sua de Paulo Henrique aí, onde vocês sentam. Tinha foto sua, Ismael. Tinha foto da Naira. Tinha foto sua, Marlene. Muitos de vocês tinham foto e eu pregava para fotos. Meu amor lembra, era pregando e chorando. Mas nunca saiu a esperança do nosso coração. De ver novamente cada um de vocês sentados onde vocês estão. Obrigado, Júnior. A esperança faz parte da nossa fé.
A fé é a matéria-prima que Deus nos dá para mantermos a esperança. Nós não podemos desesperançar. Diz o texto em Isaías: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A esperança renova as nossas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amados, a esperança nos mantém acesos à vida. Uma pessoa que a esperança lhe é roubada, essa pessoa está fadada ao fracasso, à derrota. E não é isso que Deus tem para a gente. E o último tesouro que nós não podemos perder é: nunca perca o coração quebrantado. Nunca perca a sensibilidade. A primeira vez que eu chorei diante de Deus, eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu olho pessoas se convertendo sem choro, me dói o coração. Porque eu não consigo assimilar arrependimento sem choro. Eu acho que faz parte, o quebrantamento faz parte da ação do Espírito. Porque é no quebrantamento que você se enxerga. É no quebrantamento que você avalia a sua vida, examinando a sua vida, você se encontra devedor. Você se encontra carente do que Deus tem para você. O texto da Bíblia nos diz que perto está o Senhor dos que o buscam. Coração quebrantado faz parte da busca a Deus. É uma autoavaliação. Não tem como você achar Deus e não chorar pelo seu estado de necessidade, de distanciamento. Eu preguei esses dias atrás que todo encontro ele precisa de mudanças para ser permanente, menos o de Deus. O encontro com Deus, Deus não tem que mudar nada. Ele é perfeito, ele não tem que mudar nada, e nós temos que mudar tudo. Ninguém que tenha que mudar tudo o faz sem lágrimas nos olhos, queridos. Tem que haver choro. Nós não podemos falar de morte eterna sem choro. Não podemos falar de perdição eterna sem choro. Não podemos falar de desamor. Esses dias uma irmã comentando algo que ela ouviu de alguém, dizendo: não, essa geração é louca, essa geração. É uma geração que cria seus filhos colocando eles numa creche, suporta seus anciãos, colocando eles no asilo, mas pega o cachorro e vai passear no shopping. Deixa o filho na creche, deixa os pais no asilo e vai passear com o cachorro. Uma geração louca, descompensada. Como essa geração não vai se quebrantar? Como? Arrepender-se sempre. É o princípio para estar com Deus, é o arrependimento constante, contínuo, incessante. Porque é uma das formas de amar a Deus. Lembra? Amar a Deus olhando para dentro com arrependimento. E se há arrependimento, tem que ter choro. Hoje eu vi minha netinha chegando para mim: desculpa, vovô, e chorando. Desculpa, vovô, porque foi brincar com o negócio e me machucou.
Eu só olhei para ele e fiz como um ato negativo, que eu já havia avisado ele: não brinca com esse pau na mão, que você vai machucar alguém. E machucou a mim. Aí eu olhei para ele, fiz assim, aí ele começou a chorar: desculpa, vovô. Aí eu abracei ele, desculpei ele, mas ele chorou. Arrependimento, e arrependimento genuíno. Nós precisamos buscar o quebrantamento, queridos, perante nosso Deus. Nós não podemos nos deixar ser roubados desse tempo maravilhoso de arrepender-se na presença de Deus. Nós vivemos a geração que domesticou o pecado. Aquilo que era pecado para a gente tem se transformado em iniquidade. O que é iniquidade? É a domesticação do pecado. É o pecado apaziguado, é o pecado que não gera confissão, é o pecado que não gera peso de consciência, é o pecado que a gente se acostuma, e a gente se acostuma mesmo, e a gente vai se acostumando, e o pior, sabe o que é? É que nós tiramos o choro dos nossos olhos, o lacrimejar dos nossos olhos. E se encontramos alguém que é quebrantado pelo Espírito, falamos: esse é chorão. Não é que seja chorão, não. É porque a sensibilidade da ação do Espírito tem que ocasionar em nós uma reflexão profunda de quem nós somos. E as nossas atitudes têm que gerar sintonia com o nosso sentimento. Por isso, a lágrima nos olhos. Arrependimento tem que ser acompanhado por choro. Não existe arrependimento sem choro, sem quebrantamento. Eu até escrevi aqui, posições que não funcionam: ficar de joelho com o coração em pé. Tem nada a ver. Se você está de joelho, há quebrantamento. Ficar de braços abertos com o coração fechado. Se você parte para o abraço, não pode haver coração fechado. Tem que haver receptividade. Deitado na cama procurando sono com o coração duro sem perdoar, rolando de um lado para o outro. Tem que haver perdão. Uma das frases de Abraham Lincoln: Senhor, que minhas palavras sejam doces, porque amanhã posso ter que engoli-las. Tem que avaliar o que você fala. Perdão nos livra da amargura. A graça para o recomeço. A fé para olhar o futuro. Nós não podemos perder esses tesouros, queridos. Não podemos perder esses tesouros. Nunca perca o senso da direção de Deus. Nunca perca sua fé na providência de Deus. Nunca perca a capacidade de sonhar. Jamais feche a janela da esperança. E nunca perca o coração quebrantado. Se você avaliar o texto que nós lemos, vocês encontrarão tudo que eu falei inserido no texto. Vocês verão que a mulher que, tendo 10 dracmas, perdeu uma, ela não se dá por vencida. Ela vai atrás do que perdeu. Vamos ficar de pé? O que você perdeu no caminho? O que você tem perdido e você não tem buscado? O que você tem perdido e você não tem tomado atitudes? Qual a pessoa que, tendo 10 valores, 10 tesouros, perdendo um, não lança luz sobre o que está acontecendo? Acende uma candeia,
Acenda uma candeia nessa noite. Coloque a luz do Evangelho para que você possa encontrar o que você tem perdido. Varrer a casa. Avalie-se. Autoexamine-se. Olha para dentro de você. Nós não somos chamados a julgar ninguém, mas somos chamados a refletir sobre nós mesmos. Ou seja, teu julgamento seja um auto-julgamento. Olha para dentro de você. O que você tem perdido? Varra a casa do teu coração e procura diligentemente até encontrar o que você tem perdido. E quando você achar, alegre-se, regozije-se,